Conflitos envolvendo acesso à água batem recorde em 2022, com a guerra da Ucrânia e disputa no Oriente Médio e na África. Pacific Institute, Instituto de Pesquisa americano, registrou 228 incidentes em que água foi gatilho, arma ou vítima de violência no ano passado, um aumento de 87% em relação a 2021. Saiba onde a violência piora. O número de conflito por água bateu recorde em 2022, puxado pela guerra na Ucrânia, ataques contra a rede de abastecimento da Cisjordânia e pela violência entre fazendeiros e pastores em países da África subsaariana. Foram 228 incidentes em que a água foi gatilho, arma ou vítima de violência no ano passado, um aumento de 87% em relação a 2021. Entre eles estão casos como ataques russos contra redes de abastecimento ucranianas que impactaram o fornecimento de água em várias cidades. Mariupol, por exemplo, teve mais de 40% do sistema de abastecimento danificado. A região de Lugansk ficou totalmente sem água a partir de maio do ano passado. Já em Donetsk, o fornecimento ficou limitado a apenas 2 horas a cada 3 ou 4 dias. Destruição de poços e tanques de água, além de encanamento por militares e colônios israelenses da Cisjordânia ao longo de 2022. Ataque contra canos e poços de água por grupos militantes em diferentes países da África subsaariana, como Burkina Faso, Mali, Somália, além de conflitos por acesso à água e à terra entre fazendeiros e pastores de camelo do Quênia. Os números são do Pacific Institute, um instituto de pesquisa americano sem fins lucrativos que desde os anos de 1980 monitora conflitos relacionados à água, mantendo a maior base de dados abertas do mundo sobre o tema. O levantamento é baseado em notícias publicadas pela imprensa, base de dados sobre conflito e testemunhas oculares. São considerados conflito por água casos em que foram registrados mortos ou feridos, manobras militares, demonstração de forças e ameaças verbais. Não são incluídos casos provocados por políticas públicas como deslocamento de pessoas para a construção de barragens ou que tenham consequências acidentais ou não intencionais como eventos climáticos extremos. Violência por água em alta. A cronologia mostra que a violência por água vem aumentando de forma mais intensa na última década, especialmente em anos mais recentes. Desde 2018, com exceção de 2020, ano da pandemia, todos os anos tiveram mais de 100 ocorrências contabilizadas. Até então, o ano recorde havia sido 2017, com 87 disputas. Os dados mostram que houve um aumento significativo de ataques contra sistemas hídricos de civis durante conflitos, mas ainda há um grande número de eventos em que a escassez de água e disputa pelo acesso levaram à violência, afirma em entrevista ao G1 Perry Gleick, cofundador do Instituto integrante da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. No primeiro caso, esses incidentes não são de competição por água, mas acontecem onde há guerras ou conflitos armados, mas a crescente competição por água, com o aumento das secas e das mudanças climáticas, também está levando à violência onde o acesso à água não é universal, explica ele. O acesso à água e saneamento é considerado um direito humano pela Organização das Nações Unidas, ONU, sendo essencial para a saúde, redução da pobreza, segurança alimentar, educação, manutenção da paz e de ecossistemas. O professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, USP, Wagner Costa Ribeiro, autor do livro Geografia Política da Água, explica que a água é vital não só para o corpo humano, mas também para processos produtivos como atividades agrícolas e industriais e ainda geração de energia. Mesmo assim, cerca de 2,2 bilhões de pessoas não tinham acesso à água potável em 2022 e metade da população global já experimenta escassez severa de água pelo menos um mês por ano.
Para Peter Grech, do Pacific Institute, o aumento de conflitos por água é um indicativo das crescentes pressões sobre os recursos hídricos conforme as mudanças climáticas e os eventos extremos pioram. A população cresce e a água continua sendo administrada e usada de forma insustentável. Conflito por água em tempo de guerra. A imagem cedida pelo Serviço de Emergência da Ucrânia, trabalhadores reparam estrutura depois que, segundo autoridades ucranianas, o ataque de mísseis russos danificou barragem e estações de bombardeamento de água em Kryvyi Rih, do sudeste da Ucrânia, em setembro de 2022. Foto Ucrânia Emergência Service AP. Guerras são um grande motor do aumento da violência por recursos hídricos, como mostra o número recorde de 2022. Apenas no ano passado, a guerra da Ucrânia foi responsável por quase 20% de todos os conflitos envolvendo água, registrados ao redor do mundo. Já no Sudeste Asiático, pelo menos 13 disputas foram relacionadas à guerra civil do Iêmen e outras 11 à guerra da Síria. Este ano, com a continuidade dessa guerra e ainda com ofensivas militares israelenses em Gaza, a violência segue seguir alta. Somente entre janeiro e junho de 2023, o Pacific Institute já contabilizou 117 ocorrências, onde há guerras e conflitos armados por motivos políticos, econômicos, religiosos ou qualquer outra razão. Nós vemos um aumento nos ataques contra sistemas hídricos civis, e isso pode acontecer em qualquer região, explica Grech. A água é usada em guerras como um alvo estratégico há séculos. Um dos primeiros registros datado de 596 a.C., durante o cerco de Tiro pelo rei babilônico Nabucodonosor, e mesmo quando corpos e estrutura de água não são o alvo, eles costumam estar entre as primeiras vítimas de conflitos armados. É o caso, por exemplo, da imensa represa Krakowka do rio de Dnipro, destruída em junho deste ano. Na época, a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações sobre a autoria do ataque, que levou a uma grande enchente, mais de 50 mortes, devastação ecológica e corte de abastecimento de cidades, usinas e sistema de irrigação. Antes e depois, imagem de satélite mostra destruição causada por rompimento de barragem da Ucrânia. Foto Reuters. Apesar do direito internacional proteger sistemas de água que abastecem a população urbana por meio de tratados como Convenção de Genebra e estruturas hídricas, continuam na mira durante conflitos armados. Muitas vezes essas leis são simplesmente ignoradas e a comunidade internacional falha em garantir que elas sejam cumpridas. Eu poderia argumentar que precisamos de mais melhores leis internacionais, diz Grech, mas francamente é tão importante quanto as leis existentes sejam aplicadas e que as violações sejam processadas judicialmente, onde a violência é pior. Nesta imagem de arquivo de 2021, crianças da vila de Al-Mufagara, perto de Hebron, brincam em uma caixa de água que substituiu a anterior danificada em ataque de colonos israelenses da Cisjordânia. Foto Nasser AP. Ainda assim, regiões em que predomina a escassez de recursos hídricos costumam registrar mais disputas. São lugares em que o acesso ou não à água é muitas vezes um gatilho para conflitos. Esses eventos são especialmente prevalentes no Oriente Médio, onde as populações são grandes e a água é limitada, e na África subsaariana, onde grupos de fazendeiros e de pastores estão competindo cada vez mais por escassos recursos, tanto de terra quanto de água, e onde os rios são compartilhados através de fronteiras, mas onde instituições de partilha dos recursos hídricos são mais fracos, diz o cofundador do Pacific Institute. O mapa dos conflitos registrado ano passado ilustra essa concentração de violência onde o acesso à água é pior. A região mais afetada foi o Sudoeste Asiático, que inclui os países do Oriente Médio, com 75 ocorrências, 33% do total. Na sequência está a África subsaariana, com 44 conflitos. Já o sul da Ásia, outra região que sofre com escassez de água, somou 27 incidentes. Segundo o Ribeiro da USP, o problema não é de falta de água doce do mundo, mas temos
uma distribuição muito desigual. A grande questão é que a água precisa estar próxima de quem vai consumi-la ou usá-la, explica o professor. Segundo dados do World Resources Institute, as regiões de mais estresse hídrico que mede a diferença entre oferta e demanda de água são o Oriente Médio e o Norte da África, onde 83% da população está exposto a estresse hídrico extremamente alto, e o sul da Ásia com 74% da população. Os 5 países em situação mais grave são Bahrein, Cipros, Kuwait, Omã e Catar, todos do Oriente Médio. Já entre os países com risco considerado médio-baixo ou baixo estão o Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Equador, Canadá, Rússia e Inglaterra. Na América Latina, o Pacific Institute contabilizou 12 conflitos em 2022, 2 deles ocorreram no Brasil. Em março, moradores de Esmeraldas, da região metropolitana de Belo Horizonte e Serra do Espírito Santo, protestaram contra a falta de água em seu bairro com o bloqueio de rodovias e queimas de objetos. Um manifestante foi ferido em Esmeraldas. Já em novembro, os supostos manifestantes pró-Bolsonaro danificaram o sistema de abastecimento de Ariquemes em Rondônia, quebrando canos de água, levando à falta de água em vários bairros. Ribeira lembra ainda que nem todo conflito em torno de fontes hídricas se dá em lugares de escassez. A mudança também pode causar conflitos relacionados ao uso que se quer fazer da água. Um exemplo é o caso da disputa entre Uruguai e Argentina. O primeiro queria fazer uma fábrica de papel, mas a Argentina se opunha por temer que seu rio fosse contaminado.